Quanto tempo eu preciso ficar treinando os meus indivíduos para velocidade, para sprint, para que, por exemplo, eu mude a característica das fibras. Sabemos que nós temos tipos de fibras. Nós temos as fibras rápidas e as fibras lentas. Se eu quero um indivíduo que melhore velocidade, se eu quero um indivíduo que esteja mais veloz, eu preciso concentrar em estimular as fibras rápidas. Nesse caso, quando fala-se de fibra rápida, eu posso ter a 2A, que seria uma fibra mista ali, que tem uma característica glicolítica, mas um pouquinho também tendendo para o oxidativo, né? Algumas mitocôndrias, algumas possibilidades de você adaptá-la para um perfil mais oxidativo. E você tem ali a 2X, nesse caso a gente não fala mais de 2B, mas é 2X, que é a fibra altamente rápida ali, é a fibra com muita capacidade de produção de força e capacidade de produção de intensidade. E aí, olha só, para que eu consiga tornar uma maior ênfase nas fibras do tipo 2, para que eu consiga tornar esse atleta tendo adaptações nessas fibras rápidas, nenhum desse estudo teve menos do que 3 semanas de ênfase de treinamento, treinando 3 vezes por semana no mínimo. Nenhum estudo teve adaptação significativa com menos de 3 a 4 semanas. Ou seja, se eu vou planejar um treinamento, aí eu estou de cara com a minha planilha lá de periodização, estou pensando em planejar, criei blocos, não sei, ou fiz uma periodização linear, o objetivo é tornar esse atleta mais veloz. E aí, quando eu vou planejar os meus treinos de sprint, eu fico ali somente uma sessão por semana, durante 5, 6 meses. Com uma sessão por semana, sabe o que vai acontecer? Nada. O seu atleta não vai adaptar. Talvez, se ele for muito sedentário, um pouco. Aumentei para 2, 3 semanas de treino de sprint. Só que eu faço isso durante 2 semanas só e depois eu retiro aquela prioridade de treino de sprint e mudo para uma determinada capacidade motora. Sabe o que vai acontecer no seu planejamento? Nada. Seu atleta não vai adaptar. Bruno, você está sendo muito incisivo. Pode acontecer dele adaptar. Estou sendo incisivo no sentido de que, para a grande maioria, principalmente se o indivíduo já for fisicamente ativo, ele não vai ter adaptações positivas. Não tem como ir contra isso. Eu preciso no mínimo de 4 semanas, então eu já tenho que partir de um ponto de, olha, se eu quero treinar o meu atleta mais veloz dentro desse planejamento, eu preciso de 4 semanas de ênfase dentro dessa capacidade. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estudos. Todos, nenhum com menos aí de 3 semanas, com mudanças aqui no perfil de tipologia de fibra. Tá? Bom, fica de novo a pergunta. Você se preocupa em entender o tempo mínimo de adaptação da capacidade motora que você quer estimular? Ou você vai no beabá? Se o cara quer hipertrofia, ele vai treinar a hipertrofia do início ao fim da vida dele em zonas de repetições que geralmente os guidelines falam para treinamento de hipertrofia. Hora nenhuma ele vai caminhar para treinamento de força máxima, hora nenhuma eu vou me preocupar com potência, mesmo sabendo que a mesma fibra do tipo 2, que é estimulada para um treino para gerar adaptação morfológica, ou seja, hipertrofia muscular, é a mesma fibra do tipo 2 que vai produzir força e velocidade. Ou seja, se você está estimulando, entre aspas, as mesmas fibras, você está aplicando o princípio da variabilidade e ainda assim você está dentro do seu grande objetivo, que é fazer o atleta melhorar a massa muscular. Visto que em treinos de força máxima, em treinos de potência, a longo prazo você também gera ganho de diâmetro da fibra muscular. E olha esse estudo aqui, olha essa parte do estudo. Os atletas estavam correndo, eles não estavam fazendo treinamento de força, só que eles estavam fazendo corridas em máxima velocidade, ou seja, sprint. E olha só,
Um atleta correndo, um atleta dando sprint, 6 semanas, de 2 a 3 vezes por semana, teve um aumento do diâmetro da fibra de 12%. Que isso, ele não estava fazendo treinamento de força e ele teve hipertrofia? Teve. Esse outro estudo aqui, 6 semanas, 3 segundos de sprint, 3 segundos de sprint com 30 segundos de recuperação, 4 vezes por semana, durante 6 semanas, 6%, aqui foi um aumento insignificante, mas 6%, talvez no dia a dia, do ponto de vista estatístico pode ser insignificante, mas no dia a dia pode ter uma relevância clínica, a gente não pode ignorar isso. Bruno, o atleta estava correndo e ele teve adaptação da fibra muscular? Teve. Quer dizer que se eu quiser, em um ponto do meu planejamento, dar uma ênfase muito grande em sprint, em movimento cíclico, o atleta correr, o atleta pedalar, o atleta nadar, e recuar na ênfase de treino na sala de treinamento de força, por exemplo, levantando peso, menores número de sessões da semana. Mesmo assim, eu consigo ter adaptação morfológica, como, por exemplo, hipertrofia muscular? Sim. Eu ainda vou ter adaptações enzimáticas e nas enzimas que também ajudam a produzir força quando eu estou na sala de peso, como, por exemplo, a fosfofrutoquinase, que foi uma das primeiras tabelas que eu mostrei aqui nesse estudo. E aí, o terceiro ponto que eu quero instigar em vocês com esse estudo de hoje é a capacidade que você está treinando. Se você tem um pouco espaço de tempo para treiná-la, para prescrevê-la, ela consegue gerar adaptações, entre aspas, periféricas em outras coisas que podem te ajudar? Como assim? Eu estou treinando um atleta em sprint para velocidade, do ponto de vista de performance, quero ver ele correr no menor espaço de tempo, por exemplo, e de maneira periférica, isso também gera melhora, dá um aumento do diâmetro da fibra muscular dele. Isso também gera melhora da força, isso também gera melhora da potência. Quando eu estou treinando para força máxima, estou fazendo o meu atleta melhorar o recrutamento de unidades motoras dele, levantando peso na sala de treinamento de força. Isso de maneira reflexa também potencializa o meu desempenho de sprint? Sim, tem estudos mostrando que sim. Se você fizer aquele exercício hip thrust, que tem um vetor horizontal, se você der uma ênfase em exercícios como agachamento, você também tem uma potencialização do desempenho de sprint. Então, se eu der ênfase num determinado período do meu planejamento só em força, lá na frente eu posso gerar uma certa transferência para o sprint? Talvez sim. Se eu der ênfase no meu planejamento só para sprint, talvez lá na frente eu consiga gerar uma transferência para a melhora da força e da hipertrofia? Talvez sim também. Ah, Bruno, então eu posso blocar diferentes capacidades, pensando em princípio da variabilidade, não tornando meu treino monótono e a mesma coisa todos os dias, com diferentes capacidades, com diferentes ênfases, com diferentes meios de treinamento que vão guiar para o mesmo caminho adaptativo? Se você souber planejar, também sim. Quantas vezes vocês já pensaram nisso? Eu me esbarro várias vezes em momentos em que eu quero prescrever, prescrevendo o treinamento para os meus atletas, momentos que eu quero prescrever com o que é habitual, que a gente já está acostumado a prescrever. E aí o meu outro lado, um pouquinho de professor ali, de cientista, fica assim, mas você não viu se tem estudos mostrando que o que você está fazendo realmente tem sentido. Aí eu vou tentar buscar na literatura alguma informação que me dê essa base. Como, por exemplo, aqui. Estava, nessas últimas semanas, discutindo muito sobre a otimização da velocidade dos atletas, das equipes que eu acompanho. Busquei esse artigo, me fez ter importantes reflexões sobre a adaptação da velocidade. Falei, claro, cara, isso é um artigo que eu preciso mostrar no final da mentoria e mostrar esses desafios do nosso dia a dia de prescrição.